Então, pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Pablo Washington de Sá Santos, tá? Quem sou eu no caso? Quem sou eu que está ministrando esse conteúdo para vocês aqui no caso, tá, gente? Então, minha formação, eu sou técnico em mineração, em formação inicial. Também sou bacharel em geografia, sou licenciado em geografia, tenho um pós-MBA em administração e finanças, tenho um pós em gestão, orientação e supervisão escolar. Também tenho formação, sou tecnólogo em segurança do trabalho. Sou também, tenho graduação em mecatrônica automotiva e, por fim, engenharia elétrica, tá? Então, eu estarei ministrando para vocês essa parte nossa da geologia, que eu, na minha visão, é um dos ramos da ciência muito interessante, um ramo da ciência aí muito bom, tá? Por quê? Porque, por meio da geologia, nós conseguimos entender melhor o nosso mundo, né? Conseguimos entender melhor o nosso dinamismo do nosso planeta, tá? Ou seja, olharmos para o universo e entender cada bloquinho da construção do nosso universo, podemos ver dentro da geologia, tá ok? Então, dentro da geologia, podemos dividir a geologia em dois pontos importantes, né? Nós temos a geologia física e nós temos também a geologia histórica. Qual a diferença entre a geologia física e a geologia histórica? A geologia física, ela estuda naturalmente os fenômenos atuais do nosso planeta, como a atividade sísmica, atividade vulcânica, o processo de intemperismo, o processo de erosão, né? Já a geologia histórica, ela tenta procurar no passado geológico do nosso planeta e explicarmos o nosso passado, né? Como os nossos elementos se moldaram ao longo da história, como eram também o nosso ecossistema no passado, tá? Inclusive, nós temos a geologia, a geologia, a paleontologia, né, onde a gente tem aí o estudo dos fósseis, né, dentro dessa paleontologia, nós também estudamos o ecossistema do passado, né? Então, assim, a geologia ela nos procura identificar toda a nossa trajetória de vivência no planeta até o momento atual, né? Então, a geologia procura também identificar isso, e a geologia física foca justamente nos contextos mais atuais, perfeito? Então, se vocês entenderem as duas divisões básicas da geologia, são essas duas divisões. Além dessas duas divisões, a geologia também se ramifica, entre outras, contextos científicos, tá? Além daquela informação, nós temos alguns contextos científicos da geologia, como, por exemplo, o vulcanismo, né, que é o estudo das atividades vulcânicas do nosso planeta, tanto em critério histórico como atual. A mineralogia, onde estudamos as características dos minerais adversos, que são nossas rochas, são nossos minerais. É dentro da mineralogia que nós aprendemos a identificar estruturas geológicas em nível mineralógico. Assim, por exemplo, entendermos aí como encontrar um determinado minério X, Y ou Z em determinado local. Estudamos também dentro da geologia a tectônica, né, a geologia tectônica, onde identificamos e analisamos os processos como as placas tectônicas, as formações, as camadas geológicas do planeta. Estudamos a geofísica, né, as reações físicas associadas aos fenômenos geológicos, a geomorfologia, a sedimentologia, que estão dentro, vamos dizer assim, são como se fosse correlação aqui desses elementos. A hidrogeologia, cristalografia, a petrologia, a paleontologia, que é um dos ramos que eu, sinceramente, eu sou apaixonado pela paleontologia, eu gosto muito da paleontologia, né? A sismologia e a geomorfologia, né? Então, todos esses ramos em si, no caso, que está citado para vocês aqui, são todas as ramificações da ciência geológica atual, né? Lógico,
que podemos, dentro de cada um desses pontos, aqui no caso, dividirmos em mais estudos dentro da geologia. Por exemplo, aqui falta hidrogeologia, né, que é o estudo das diversidades das fontes hídricas, como rios, como lagos, como bacias sedimentares ali em aspectos hídricos, né? Ainda temos a hidrogeologia, tá? Então, assim, a geologia é uma ciência gigantesca. A geologia é uma ciência gigantesca. Então, ela te abre o horizonte a entender milhares de coisas ao mesmo tempo, né? Você vai ver que por isso que existe as especializações da geologia, porque a totalidade de informações da geologia daria de encher uma biblioteca inteira e ainda faltaria espaço, né? Pela totalidade de informações que podemos adquirir desse segmento de estudo, ok? Então, dentro desses vários pontos da geologia, e para quebrar o gelo já dessa matéria, eu trouxe um tema para vocês aqui, que é a datação geológica. Tá? Eu acho que vocês já ouviram falar desse termo, né? Quando identificamos um fóssil lá, identificamos que aquele fóssil ali tem uma determinada idade, né? Determinada idade. E só para enfatizar, né? Um amigo meu, conhecia há muito tempo, né? Ele foi para São Paulo e passou a trabalhar no museu em São Paulo. Certo dia eu decidi visitar esse colega meu no museu, tá? Isso muito tempo, conhecia ele há muito tempo, né? Fazia muitos anos que eu não via ele. Cheguei no museu, e aí eu fui ver uma apresentação dele, dos fósseis, a qual ele apresentava ali ao público todo o tempo. E ele chegou e apresentou ali um animal, né? Apresentou ali um espinossauro, né? Apresentou, olha, esse aqui é um fóssil de um espinossauro. Esse animal viveu há 95 milhões e 11 anos atrás. Aí eu fiquei perplexo pela precisão exata que ele me deu, assim, né? 95 milhões e 11 anos atrás, eu fiquei assim, rapaz, eu fiquei curioso com aquilo, eu não conhecia esse ramo da ciência para dar uma precisão tão incrível. Perguntei para ele, meu amigo, me diz uma coisa, como é que vocês têm uma conclusão tão grande de que esse animal viveu há 95 milhões e 11 anos atrás, rapaz? Porque, sinceramente, eu não sei de onde você tirou esse cálculo. Os 11 anos aí tá me deixando aqui encucado. Ele falou, olha, é bem simples, é bem simples. Quando eu comecei a trabalhar no museu, me disseram que esse animal viveu há 95 milhões de anos atrás. Eu já tenho 11 anos trabalhando no museu. Então, esse animal tem 95 milhões e 11 anos, né? Então, se tornou bem simples para ele identificar essa análise geológica, tá? Então, assim, não é tão simples assim a gente fazer uma datação, tá? Não é só a gente dar um tiro no escuro e supormos que o animal tenha vivido em determinado período de tempo. Podemos ter margens de erros aí gigantescas para determinadas espécies aí de animais, margens de erros gigantescas. Mas o nosso objetivo dessa aula não é acharmos a falha da análise, mas entendermos como a análise é feita. Tá? Ao longo dos anos em si, fósseis são descobertos praticamente todos os dias e são reanalisados. E a ciência chega em um determinado fóssil, chega a uma determinada conclusão, e é feita análise, teorias são refutadas, são refeitas, são reconstruídas para ter uma determinada identificação científica. Tá? Então, nesse parâmetro, o que nós vamos ver nessa aula é como é feita essa analisação da datação. E por que é tão importante datarmos as coisas? Gente, entender o universo é tudo. É o elemento mais fundamental que você possa ter na sua vida, é entender como o universo funciona. E a busca de entender esse universo, de como ele funciona, não é de outrora, né? Não é um sentimento novo do ser humano. É um sentimento que data desde quando o ser humano começou a pensar, né? Começou a pensar, a raciocinar. Ele queria saber cada fenômeno da natureza, o que ocorria cada fenômeno da natureza. E quando os seres humanos não tinham uma explicação científica básica, nós tínhamos a filosofia
para dar aí, no caso, uma visão do que seria cada fenômeno. Só que o nosso contexto da ciência prática, ou a ciência geológica, ela não aceita simplesmente a explicação filosófica em si do caso, né? Nós procuramos saber detalhadamente o que causou certos efeitos. No entanto, há muitas pessoas que ainda vivem no contexto primitivo. Eu diria que por falta, às vezes, de procurar mais informação, diria que por falta, às vezes, de conhecer a ciência como um todo. Como, por exemplo, refletir aqui para vocês. Ainda em 2021, há pessoas que acreditam que a Terra é plana. Nós temos imagens espaciais, temos satélites em órbita no espaço nesse momento, temos uma estação espacial que dá a volta ao mundo a cada 90 minutos, temos vários balões meteorológicos posicionados em vários pontos aí do planeta, imagens e mais imagens tiradas da Terra, tá? Não só da NASA, tá? Quando as pessoas citam só a NASA, não só da NASA, mas temos de outras agências espaciais, a Agência Espacial Russa, a Agência Espacial a chinesa, a Agência Espacial Europeia, agências espaciais particulares de alguns empresários, mostrando a formação da Terra, mostrando imagens e reimagens do nosso planeta, e mesmo assim tem pessoas que decidem simplesmente acreditar que a Terra é plana. Ah, mas é errado o cara acreditar que a Terra é plana? Não, não é errado o cara acreditar que a Terra é plana. Por quê? Porque você tem direito de acreditar naquilo que você achar de interessante acreditar. E ponto. Ninguém vai te tirar o direito de acreditar em alguma coisa. Tá? Porém, a ciência está aí para te trazer uma verdade absoluta de uma coisa, apresentando para você fatos. Eu te mostro fatos, te mostro aquilo que é palpável, aquilo que você pode ver. Te mostro, eu falo que é assim, te mostro que é assim. Né? No final, eu posso te mostrar que um copo é feito de vidro, esse vidro é feito de silício, esse silício é uma rocha, e você pode acreditar ou não. Isso vai de cada pessoa. E o direito de cada pessoa acreditar no que quiser. Tá bom? Então, estudar a evolução de sistemas é muito importante. Tá, gente? Estudar como chegamos aonde chegamos, estudar cada fenômeno natural. Uma atividade vulcânica, por exemplo. Vamos pautar aqui o vulcão, que é o vulcão do Parque Yellowstone. O Parque Yellowstone é um vulcão que tem 70 quilômetros de diâmetro. Nós fizemos estudos geológicos nele, entendemos o tempo geológico desse vulcão. E sabemos, pela análise do tempo geológico, que esse vulcão tem um ciclo de atividade a cada 600 mil anos. Sabemos também que esse vulcão ele está atrasado em entrar em erupção, porque já faz 620 mil anos que esse vulcão entrou em erupção. Então, sabemos que a qualquer momento esse vulcão pode entrar num estágio de atividade vulcânica intensa. Sabendo disso, um vulcão como esse, que estaria numa zona de destruição gigantesca, um vulcão capaz de mudar o nosso ecossistema como geral, né? Muitas pessoas e a agência governamental americana, por exemplo, já criou estratégias e métodos para lidar com um fenômeno como esse. Um outro exemplo disso é o Monte Fuji. Né? É um monte que está é um vulcão que está no Japão. Tá? E ele tem um ciclo de atividade vulcânica também. Né? Sabemos isso pela nossa história geológica. E ele também é um outro vulcão que está atrasado de erupção. Tá? Pelo ciclo que ele vem se complementando. E se ele entrar em erupção, normalmente a ilha que ele se localiza no Japão, onde localiza a cidade de Tóquio, por exemplo, a tendência é que a ilha seria praticamente arrasada por esse vulcão. E os governos daquele país, cientes disso, têm planos e estratégias para ações imediatas, caso um vulcão como esse entre em erupção. Então, estudar geologia, ela é imensamente fundamental para a nossa existência, tá? Para mantermos a nossa vida no planeta atual. Tá? Então, nessa
ideia de estudarmos sistemas, devemos fazer as perguntas certas, tá? As perguntas certas que mobilizam a ciência em busca de sua resposta, tá? Como, por exemplo, por que o universo é exatamente como ele é? Por que o universo é assim realmente? Por que a Terra é redonda? Não podia ser plana, podia ser quadrada, mas por que ela é redonda? O que tem de interessante nesse fenômeno da Terra ser redonda? Por que a Lua gira em torno da Terra? Tá? Então, as perguntas certas é que nos traz as respostas certas. Tá? Esse realmente é o objetivo da ciência. Tá? É trazermos para a gente as respostas certas, as respostas plausíveis e os fatos do porquê os fenômenos ocorrem. Tá, pessoal? Vou trazer para vocês aqui um pouquinho, tá, da história desse personagem chamado Galileu, Galileu Galileia. Galileu, pessoal, nascido em 15 de fevereiro de 1564, tá, em Pisa, na Itália, tá? Ele era físico, na verdade, matemático, físico, astrônomo. E uma das frases que ele dizia era o seguinte: a matemática, por sua vez, ela explica todo o universo, tudo. A matemática explica tudo. E se você não entender a matemática, você simplesmente vive no escuro. Ou seja, você passa a não entender nada. Tudo para você vai ser nada. É como se não fizesse sentido as coisas. Por quê? Porque você não entende a matemática. Você fala, professor, nós estávamos vendo geologia, já passamos para matemática. Está errado esse negócio aí, não? Quando olhamos para o universo, tudo que acontece aí está associado à física, química, matemática como base. A matemática, na verdade, ela ramifica em diversas ciências, assim como a geologia ramifica em diversas ciências. A matemática nos ajuda a compreender a geologia, tá? A matemática nos ajuda a compreender a astronomia, tá? Então, todo esse conhecimento está dentro da matemática. Por meio dela, que temos base científica para sabermos praticamente tudo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Galileu Galileia, na época, período que ele vivia, nós tínhamos a chamada Inquisição, que era uma representação da igreja que era responsável para analisar obras e também dar o veredito também para chamadas ações heréticas, ou seja, as heresias, tá? O que era tido como heresia? Era tudo aquilo que, de alguma forma, ia em controverso ao que dizia o alto clero da igreja ou a Bíblia, por sua vez. E Galileia, vivia justamente nesse período. Galileu desenvolveu um sistema de telescópio. Ele conseguiu criar lentes, que não era, na época, um trabalho muito simples, tá? Ele conseguiu criar lentes e colocar conjuntos de lentes que poderia focar a longas distâncias. Entenda que ele não inventou o telescópio. O telescópio, na época, era um brinquedo. Era usado, na verdade, como um brinquedo. Tá? E ele pegou esse brinquedo e o aprimorou, criando assim um telescópio com capacidade de observações a longas distâncias. Galileu, ao observar um Saturno, ele visualizou, por meio do telescópio, 4 luas em Saturno. 4 luas de Saturno, chamadas as luas de Ganimedes. Né? Ele visualizou essas luas em Saturno. E ele citou que as luas circulavam em torno de Saturno. E não exatamente em torno da Terra, como
a filosofia da época apresentava, que todo o universo, todo o cosmos, girava em torno da Terra. Quando ele apresentou isso, foi o primeiro baque, o primeiro impacto que ele jogava contra alguns conceitos atuais da época, que abriu na Inquisição um alerta sobre Galileu. Tá? Depois, Galileu, em suas observações, ele descreveu que a Terra não era o centro do universo e que as coisas, na verdade, giravam em torno da Terra. A Terra girava em torno do Sol e somente a Lua, a nossa Lua, girava em torno da Terra. Quando ele afirmou isso, a Inquisição, na época, regida pela Igreja, na época, o acusou por esse termo de heresia, de blasfemar, de heresia, ir contra Deus e contra a Igreja. Por quê? Porque existem passagens na Igreja, na Bíblia, que certo personagem leu, e a Terra parou, né? E não exatamente. Esse conceito de baixo e cima, ele só existe para a gente aqui na Terra porque estamos sob influência gravitacional, tá? Ou seja, de um campo magnético do planeta. No contexto espaço, nós não temos esse termo embaixo e cima, nós temos atrações gravitacionais, tá bom? Então, nós não temos esse contexto. Então, nós temos um campo magnético no planeta Terra que constantemente atrai os corpos para o seu núcleo, tá? Nós temos isso no momento. Então, não é o fato da Terra girar que vai me posicionar embaixo ou em cima. Lembra que o universo não tem esse contexto, tá bom? É a mesma coisa você pegar um ímã na sua casa. Se tiver um ímã, você pegar um ímã, colocar uma peça de metal, né? Aproximar esse ímã. Não importa para que lado você colocar aquele ímã com aquela peça de metal. Ele vai ser sempre atraído para aquele ímã. Não importa a posição, de lado, de frente, de cima, de baixo. Pode virar o ímã para várias posições e aquele ímã vai continuar atraindo aquele metal, né? Então é a mesma lógica. Então esse conceito de baixo e cima só é porque nós temos uma atração gravitacional nesse local aqui, nesse ponto. Tá ótimo? Respondeu. Ok, positivo. Não, assim, eu entendi o que o senhor quis dizer aí. Eu só tinha essa curiosidade porque, tipo assim, a gente sabe que é através de gravidade, né? Claro que nós, se estivesse embaixo ou em cima, ninguém ia cair porque tem a força da gravidade. Eu só tinha essa curiosidade aí se foi isso mesmo que eu entendi ao longo dos anos, entendeu? Tipo assim, ou Tá, zero, toda vez que tiver, ou 0 hora ou isso, toda 12 vez que tiver horas dúvida. mudaria para baixo. Só que no caso, o que nós temos que entender é assim, que o nosso planeta, ele demora 24 horas para completar um giro total, né? Então demora 24 horas para girar, então, no seu próprio eixo total, né? Ele dura esse período de tempo, 24 horas para dar o seu giro total, tá bom? Então, 12 horas seria praticamente o oposto, né? Estaríamos do lado oposto do Sol, tá? Então, nós simplesmente ficamos do lado oposto ao Sol, tá bom? Mas nós não ficamos na ideia de cabeça para baixo, não, Paulo. Você citou, não, tá bom? Ok, obrigado. Muito, muito bem colocado aí, viu? Ok. Então, olha só. Então, quando Galileu citou que a Terra girava, tá, em torno do Sol, ele foi debochado pela comunidade científica da época. As pessoas olharam para Galileu e falaram: Galileu, se a Terra se mexe, por que as coisas estão paradas aqui ao nosso redor? Se a Terra se mexesse, era para tudo estar voando aí, cara, tudo estar balançando, era para a gente estar sentindo esse movimento. E Galileu não conseguia explicar por que as coisas ficavam paradas com a Terra se mexendo. Olha para você ver, ele foi debochado realmente, ele foi meio que caracterizado ali como uma ciência bizarra, tá? Só que depois ele conseguiu provar o porquê que as coisas não se moviam. Né? Naquela época nós não tínhamos, por exemplo, acelerador de partícula, naquela época nós não tínhamos as tecnologias que temos nessa atualidade, né? Ele fez o experimento com uma bola
e um cavalo. O cavaleiro correndo com a bola na mão, o cavaleiro jogava a bola, o cavalo em movimento e pegava a bola. E ele descreveu que as coisas não se moviam na Terra com a Terra em movimento, porque todos os objetos na Terra estavam se movendo na mesma velocidade. Entendeu? Então, dessa maneira, as coisas também não se mexiam, ela aparentemente estaria parada. Como, por exemplo, você dentro do ônibus. Você dentro do ônibus, o ônibus está em movimento, você está em movimento junto com esse ônibus. Se você não observar o espaço externo, para você está parado ali. Né? Porque você está em movimento na mesma velocidade que aquele corpo ali. Tá? Então, Galileu conseguiu comprovar isso. Só que, novamente, ele foi perseguido pela Inquisição. Porque na Bíblia tem uma passagem que um personagem fez uma oração e cita claramente que a Terra parou, que o Sol parou. E não exatamente que a Terra parou, fala que o Sol parou. Né? E aí o personagem da Inquisição citou assim, olha, meu amigo, então me diz aqui uma coisa. Você está dizendo contra Deus aqui, porque a Bíblia é divindade. Você está dizendo na Bíblia é verdade. Aqui na Bíblia está dizendo que não é que a Terra parou, não. Está dizendo que o Sol parou. Galileu, com sua sabedoria, olhou para eles e falou assim, olha, eu não disse que a Bíblia estava errada. Mas eu tenho certeza que interpretaram errado. Então, Galileu, ele se saiu com essa informação. Então, explica mais ou menos assim, tipo, se o Sol parasse, faz essa explicação, o que aconteceria? Olha, o Sol, ele... Na verdade, gente, entenda só o seguinte. Existe, nesse momento que você está parado aí na sua cadeira, na sua casa, nós estamos a uma velocidade de quase 1 milhão de quilômetros por hora. Tá? Você está parado na sua casa e nós estamos a essa velocidade extraordinária. Fala assim, professor, mas como? Eu não estou vendo nada se mexendo aqui, né? Vou fazer igual o pessoal, né? Que não estou vendo nada se mexendo aqui. Pessoal, olha, nós temos o giro da Terra, translação, demora 24 horas para nós viajamos 40 mil quilômetros em 24 horas. É 40 mil quilômetros em 24 horas, só para você ter uma ideia, só a rotação da Terra. Nós viajamos uma translação ao redor do Sol em 1 ano, uma velocidade extraordinária. Você tem ideia da distância, gente? No ponto mais próximo entre a Terra e Marte vai acontecer a viagem a Marte. Durará em torno de 6 meses. Tá? Ponto mais próximo até Marte, nós faremos uma viagem até lá. Durará 6 meses. E Marte é bem próximo em relação à translação da Terra. Então, pensa a velocidade. O nosso Sol, ele está viajando ao redor da nossa galáxia. Essa imagem de fundo que vocês estão observando aqui, gente, isso aqui é uma galáxia, tá, pessoal? Uma galáxia. E o nosso Sol inteiro, que corresponde a 99,8% de toda a massa do nosso sistema solar, é apenas um pontinho. Um único pontinho no braço da Via Láctea. Tá? Um único pontinho desse aqui, o nosso Sol. Tá? E nosso Sol é quase considerado um Sol anão em comparação dos diversos sóis que existem. O que vocês estão observando aqui, olha, isso aqui é outra galáxia, isso aqui é outra galáxia, isso aqui é outra galáxia, mais distantes, tá, pessoal? Tá? Todos esses milhares de pontinhos aqui estão pontinhos pela distância, mas são galáxias. Tá? E cada galáxia contém milhares de estrelas. Milhares, talvez bilhões de estrelas. Quando Karl Marx citou que o universo a quantidade de estrelas no universo é como se fosse, tem mais estrelas no universo do que grãos de areia nas praias do mundo, realmente eu acredito que ele tinha razão. Tá? Olha para essa imagem, por exemplo, isso aqui é uma imagem do telescópio Hubble. Para quem não conhece, o telescópio Hubble é o telescópio mais potente que temos, ele fica em órbita no nosso planeta. Isso é uma imagem dele.
Então, observa aí, tenta contar. Vamos lá, vocês aí, conseguem contar os pontinhos? É meio difícil, né? Tenta contar as estrelas aí, né? E nós estamos falando aqui de galáxias, tá? E o nosso Sol está girando em torno desse núcleo da galáxia, tá? Nós giramos, nossa galáxia se movimenta, tá? Então, nós estamos a uma velocidade extraordinária pelo cosmos. Fora que a nossa galáxia ela ainda circula em torno de uma matéria que é conhecida como matéria escura, que nós não sabemos o que é ainda, dadas as distâncias. Tá, pessoal? Nós não sabemos o que é. Sabemos que existe uma matéria com um grande campo gravitacional, mas nós não sabemos o que é. Foi apresentada pelo outro cientista, Stephen Hawking, que apresentou a teoria dessa matéria escura, né? Tendo visto que as galáxias circulam em torno desse corpo, né? Então, assim, a informação é gigantesca, é muita coisa para sabermos. Quando você parar e pensar, não tem mais nada para ser descoberto, cara, por favor, a quantidade de coisa que tem para ser descoberto, acho que não dá nem da gente imaginar a imensidão de informações que temos, tá? Imensidão de informação que ainda falta nós termos. O incrível disso é que muita gente, muitas pessoas, o comum da sociedade, é simplesmente viver na escuridão. Tipo, eu não sei, não me interessa, não estou nem aí. A maior parte da sociedade vive nesse contexto. Isso é ruim para nós, porque se nós não conhecemos nosso lar, o que nos faz evoluir? O que não vai fazer crescermos como espécie, como seres humanos, se nós não temos interesse nem de conhecer o nosso próprio lar, ou seja, a nossa Terra, né? A noite da geologia, por exemplo. Tá? Então, isso é muito importante. Nós sabemos entender nosso universo. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre o nosso universo, gente, porque, assim, foi entrar em detalhe aqui, a gente vai a nossa aula todinha falando só disso. Porque, realmente, é uma outra coisa que me traz muita inspiração para conversar sobre esse assunto. Porque eu acho fantástico, tá? Eu acho extraordinário. Entendeu? Eu acho extraordinário mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu botei como referência esse personagem, pessoal, porque ele realmente trouxe algumas evoluções do pensamento da época. Né? E mesmo assim, pessoal, mesmo assim, as obras dele, olha quando ele morreu. Morreu 8 de janeiro de 1682. Somente no ano de 1800, tá, que foi as obras dele realmente foram liberadas para a leitura. Tá? A igreja, ela meio que escondeu as obras dele, não permitia, considerava as obras dele como heresia, né? Só por volta do ano de 1800 que as pessoas foram liberadas para poder estar lendo as obras dele, né? Ele é tido realmente como o pai da astronomia. Galileu Galilei, ele é tido como o pai da astronomia, tá? Ok? Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui. Para entendermos o nosso universo, inclusive o nosso conteúdo da geologia, precisamos entender alguns componentes. Devemos entender algumas unidades fundamentais da física, vamos dizer assim, tá? Porque cada coisa está relacionada a um efeito, que gera uma reação, que gera outra reação, que gera outro fenômeno. E para entendermos esses fenômenos, precisamos entender esses conceitos, essas unidades matemáticas, essas unidades físicas, né? Que são grandezas importantíssimas do Sistema Internacional de Unidades. Começando aqui pelo comprimento, tempo, massa, tá? Comprimento, tempo, massa. Esses três pontos aqui no caso, vou dizer assim, são grandezas primárias, tá? São grandezas primárias. Dessas grandezas, nós temos uma grandeza que ela é imutável. Ela é imutável, que é o tempo.
Não existe meio de viajarmos no tempo, não existe meio de voltarmos no tempo. Tá? E se entende até o presente momento. Nós não podemos fazer viagens no tempo, podemos saltar no tempo. Essa teoria ela é plausível como a teoria da relatividade. Podemos fazer salto no tempo. Mas se você for fizer um salto no tempo, você não volta para o passado. Você não volta para o presente. Tá? Você só poderia saltar no tempo. Tá? Então, o tempo ele se torna uma outra constante da física. Corrente elétrica já associa massa, já associa comprimento, já associa a velocidade. Tá? E já são outros fatores, já são dados correlacionados. Então, esse aqui entra como grandezas secundárias. Amperes, corrente, entre outros, né? Então, são grandezas secundárias. Então, minhas grandezas primárias são essas aqui. É dessas grandezas aqui que tiramos todo o outro contexto da nossa ciência, da nossa geologia, da nossa ciência como aspecto geral. Tá bom? Então, a nossa ciência, a nossa matemática, a nossa física, a biologia, a astronomia, tudo, vive em busca de criar, tá? Criação constante de modelos matemáticos. Tá? Para analisar tudo, gente. Precisamos de modelos matemáticos para fazer as diversas análises que precisamos. Cada coisa, cada fenômeno, cada reação da natureza, não é simplesmente pegarmos e chutarmos. Vamos pegar isso aqui, por isso aqui dá tanto. Não é assim. Nós precisamos criar um modelo, precisamos testar esse modelo e temos uma certeza que isso vai funcionar. Tá? Então, é esse modelo matemático que nós vamos analisar na nossa escala de tempo geológico. Nós encontramos um modelo matemático para identificarmos a escala geológica. Tá? E o que vem a ser esse tempo geológico, na verdade, pessoal? Olha só, gente. O nosso planeta, ele vive em constante transformação. E o incrível que pareça também, pessoal, é que o nosso planeta, ele é cíclico. O que quer dizer esse cíclico? É que coisas que aconteceram no passado, elas podem voltar a acontecer no presente. Tá? A natureza, ela vive fazendo essas retrospectivas, esses recomeços constantes. Isso abre até um alerta para todos nós, porque a natureza ela não foi muito boazinha com os dinossauros, por exemplo, né? Ok? Então, assim, aqui eu tenho uma construção, aqui uma pirâmide, aqui no caso, uma pirâmide bem simples, né? Nós podemos dar algumas datações geológicas diversas, tá? Quando falamos aqui, depois nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse contexto da paleontologia, tá? Mas os primeiros organismos, né, micro-organismos que podemos descrever nas rochas, elas datam 2,5 bilhões de anos, tá? Primeiros organismos aí identificados nas rochas, tá? E aí, esse período conhecido como Preterozoico, tá? E daí nós tivemos outros 3 períodos divididos em algumas partes, né? Nós tivemos o Paleozoico, é onde nós tivemos ali o desenvolvimento das primeiras espécies de animais, os peixes, aqui no caso, esse período, a vida se desenvolvia em meio aquático, né? Nesse período já aqui, que começou a surgir os primeiros animais, começaram a sair a sair ali do mar para a superfície da terra, começou aí no Permiano, começou aí os grandes insetos, né? Tivemos aí os grandes insetos, depois tivemos a extinção e iniciou aí o período dos anfíbios, tá? Os anfíbios vieram a proliferar na Terra também, né, nesse período aqui, Paleozoico. Então, todo esse período aqui, ó, Carbonífero, Cambriano, tá? Todos esses períodos aqui foi uma explosão de vida que durou bilhões de anos, tá? 542 milhões de anos, quer dizer, 485 milhões de anos, e por aí vai. Tá? O que vocês vão ver nessa aula é como nós vamos entender esses números, tá, gente? Esses milhões de anos aqui, nós vamos entender de onde a gente tirou ele, tá? Então, depois nós viemos aqui até um anfíbio, que finalizou aqui com um anfíbio,
já tínhamos aqui no Permiano algumas espécies semelhantes a dinossauros, né? No entanto, já no período Mesozoico, que surgiu aí os dinossauros. Lembrando que esse período Mesozoico foi dividido em 3 períodos, entre Cretáceos, Jurássico e Triássico. Tá? Quem lembra do Jurassic Park lá no caso, né? Lembra que a maioria dos dinossauros apresentados lá, eles são normalmente do Cretáceo, né? Do Cretáceo. Mas tudo bem. Então, olha só. Nesse período nós tivemos um processo evolutivo dos dinossauros. Nesse outro período tivemos outro processo evolutivo do dinossauro. E nesse período tivemos um outro processo. Então, as espécies que normalmente encontrávamos aqui nesse período, nós não encontrávamos ela aqui, mas nós encontrávamos semelhantes, animais semelhantes. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Tiranossauro é um grupo. Tá? Os tiranossauros são um grupo. Eu tinha lá os tiranossauros. Tiranossauro Rex é uma espécie. Tá? Ok? Por exemplo, um outro exemplo para vocês aqui. A gente tem muito isso. Pterossauros. Os pterossauros são um grupo. Tá? São um grupo. Pterodátilo é uma espécie. Tá? É uma espécie que, na verdade, não é tido como dinossauro. Tá? Hoje, segundo a paleontologia, pessoal, os dinossauros podem ser vistos quando você olha para um passarinho, quando você olha para um avestruz. Tá? Então, o processo, devido às extinções, como, por exemplo, a extinção do Pirben, né, fez com que houvesse uma mutação desses animais. Tá? E, por sua vez, esses animais se adaptaram ao meio de forma escassez de alimento, escassez de água. A tendência no ciclo era que eles fizessem uma modificação extraordinária no caso. Tá? Portanto, vale ressaltar o seguinte, pessoal, eu sei que é um contexto aqui bem, vamos dizer assim, bem discussível com muita gente. A gente olha a evolução como sendo algo que vai contra a sua fé, tudo mais, sua crença, né? Mas, assim, a evolução, ela é visível, né? Você pode, ao olhar os animais ao teu redor, você consegue catalogar isso, consegue ver isso com muita simplicidade, tá? Lamarck e Darwin, os dois, estavam fazendo estudos separados. Olha só para você ver como uma coisa é lógica, né? Cientistas fazendo estudos separados, cada um em seu território, cada um em seu lugar. Naquela época, a expansão marítima já tinha desenvolvido. Eu já conseguia ter mais exemplares de animais, né? Então, quando Darwin e Lamarck fazendo pesquisas e estudos totalmente separados, os dois não se conheciam, separados, os dois, no mesmo período, chegaram à mesma conclusão. Darwin citava o seguinte, que a espécie se adaptava ao meio. Tá? Ela gerava uma mutação de que se adaptava ao meio. E Lamarck citava o seguinte, ele citava que uma espécie era forçada a se adaptar e a que não se adaptava ocorria a seleção natural, ou seja, essa espécie era extinta. Né? Antes dessa observação desse personagem, olha para você ver como o passado era, como nosso passado com baixo conhecimento era. As pessoas imaginavam, por exemplo, quando encontravam um fóssil de um tiranossauro, por exemplo. Encontravam um fóssil de tiranossauro e tudo mais. Então, a imagem que eles tinham é que aquele animal, ele é um animal raro, é um animal mitológico, como os dragões, como tudo mais, é um animal mitológico. Né? Então, quando eles olhavam aquele fóssil, eles entendiam assim, olha, esse animal não tem aqui, mas se a gente for em algum lugar do mundo, a gente vai encontrar esse animal. O conceito de extinção não existia naquela época. A imagem de olhar para o mundo, olhar para os animais, como se os animais fossem simplesmente desaparecer da face da Terra, não existiam. Então, quando eles encontravam esses fósseis, eles acreditavam que eram animais que não existia ali, mas em algum lugar do planeta ele iria ser encontrado. Né? Então, a gente teve muita evolução, muita mudança em relação a isso, até encontrarmos aí
essa visão de que realmente os animais foram extintos, né? E aí vem o período, né, quando a gente teve aí a grande extinção dos dinossauros, né, por volta de 65 milhões de anos atrás, tá? Começou um novo período, que é conhecido o período Cenozoico, que aí é onde a gente começa a evolução dos mamíferos, né? A evolução dos mamíferos começa a ocorrer aí, tá? Onde começam os grandes animais mamíferos, tá? Estudos recentes, por exemplo, pessoal, mostrou o seguinte. Por exemplo, como é que eu tinha animais tão grandes, tão gigantescos, nesse intervalo de tempo aqui no planeta, cara? Já pensou? Olha, eram animais gigantescos, né? Um dinossauro gigantesco, tá? Então, alguns cientistas teorizaram que eram as condições atmosféricas daquela época que proporcionavam isso. E não a abundância de comida, igual era citado em algumas outras teorias, né? E depois eu vou até passar um link para vocês verem o estudo que estão sendo feito aí. O que aconteceu? Ele chegou à conclusão, e realmente ele provou, porque ele fez o teste, ele está acompanhando os testes, né? Ele provou com uma espécie de peixe, no caso, né? Ele pegou uma espécie de peixe, pegou um exemplar, um tambaqui, né? Colocou em um aquário, as condições normais, pegou outra espécie, colocou em outro aquário, e criou condições diferentes do convencional, aquilo que ele acreditava que era aquele período, né? Com alguns gases diferentes, quantidade de oxigênio diferente. E o animal que estava nesse outro aquário controlado, com as características ambientais da época, esse animal ele cresceu de forma extraordinária em comparação ao outro animal que estava em condições normais, né? Então, assim, ele praticamente, na minha visão como cientista também, ele praticamente apresentou os fatos de que realmente o ambiente naquela época, a atmosfera naquela época, proporcionou o grande crescimento desses animais e dessas espécies. Ok? E aí, no caso, nós tivemos aqui, já nesse período, Pleistoceno, tivemos a grande era do gelo, onde tivemos uma outra grande extinção em massa, e aí já a evolução já com o homem moderno, apesar que o homem moderno já, o homem com nossa característica, né, nós datamos os seres humanos aí com aproximadamente 50 mil anos aí de existência no planeta. 50, algumas datações, como a fóssil a chamada Lucy, né, que é o fóssil mais antigo de um ser humano, tem sua datação aí em torno de 70 mil anos de idade, né? Vale ressaltar que não foi simplesmente chutar no escuro uma datação como essa, né? É feito todo um diagnóstico, é feito toda uma análise para chegar a essa conclusão, que é justamente isso que nós vamos ver também como é feita essa análise, ok? Então vamos lá, dando continuidade, toda essa análise nossa de datação por carbono, ela começa aqui pelo átomo, né? O que é um átomo? Um átomo é um elementozinho básico, né? Que é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Todo o átomo é formado de prótons, nêutrons e elétrons. Esses átomos é o que constitui toda a matéria que há. O teu computador, o teu teclado, a tua televisão, tuas unhas, teu corpo, teu coração, teu cérebro é formado desses elementos aqui, de átomos. Esses são os tijolinhos do universo, tá? Esse é o que constrói a matéria palpável do universo. Tá bom, são átomos, beleza. Átomos são prótons, nêutrons e elétrons. Aí tudo bem. Mas o que há de relevância nesses átomos, pessoal? Vale ressaltar o seguinte. A gente pode observar aqui na tabelinha, né? No átomo nós temos o próton, que a gente calcula normalmente com o número de grama, o peso desse átomo. Olha só o tanto que eleva esse átomo aí, né? O nêutron, e nós temos o elétron, tá? Quando eu pego um elemento químico, como, por exemplo, o hidrogênio, a minha tendência é que esse hidrogênio tenha um próton, tenha um nêutron e tenha um elétron, tá? Minha tendência é que ele tenha isso. Perfeito?
Se eu altero o número de prótons e o número de nêutrons, eu vou criar novos elementos. Eu vou ter novos elementos. Então, se o hidrogênio tem mais um próton, um nêutron e um elétron, eu vou ter aí, em consequência, o hélio. Tá? Ah, então ficou fácil. Então, eu vou pegar o hidrogênio e vou juntar ali para ter o gás hélio. Muito fácil. Não é, não? Na verdade, você não vai conseguir fazer isso em casa. Fazer uma fusão do átomo. Não é simplesmente encostar um átomo no outro. Não é igual fazemos, por exemplo... Não é como fazemos, por exemplo, a misturar o hidrogênio com o oxigênio e formar água. Nesse caso aí, não. Nesse caso, formei uma molécula e não um átomo. Para eu fazer isso, o negócio é mais complicado. Eu tenho que fazer uma fusão nuclear. Tá? E essa fusão nuclear é preciso de grande quantidade de energia para fazer esse tipo de fenômeno, esse tipo de efeito, esse tipo de reação. Ok? Lembrando aqui, cada um desses elementos, eles têm uma carga relativa. Como se fosse, de uma forma geral, energia. Tá? Então, os elétrons são carga negativa, energia negativa. Os prótons são carga com energia positiva. E os nêutrons não têm carga. A carga elétrica deles é nula. É zero. Perfeito? Então, vamos mais à frente para entender melhor. Todas essas junções de elementos vão formando aqui os diversos átomos que eu tenho aqui. Todos esses 118 elementos que existem aqui nessa tabela periódica são os elementos conhecidos até o presente momento. E há elementos desconhecidos, pessoal, o universo é gigantesco. E nós não sabemos praticamente de nada. Tá? Nosso conhecimento é muito limitado. Tá? Apesar de que nós estamos aqui, pleno século XXI, nosso conhecimento é imensamente limitado. Lembra que a eletricidade, pessoal, ela passou a ser melhorada já no ano de 1890. Tá? A eletricidade passou a ser melhorada. Tá? Vamos dizer, as primeiras tecnologias, elas começaram a avançar muito rápido num determinado período de tempo, porque acabou vamos dizer assim, aquela pressão das religiões, né, em relação à ciência, e deu um salto tecnológico extraordinário por causa de uma guerra que está acontecendo no momento. E viram que, por meio da tecnologia, era importante eu manter era importantíssimo para não ganhar uma guerra. A tecnologia me favorecia na guerra. E aí a tecnologia deu um salto extraordinário. Chegou a Guerra Fria, outro salto extraordinário. Tivemos aí praticamente cerca de quase 150 anos, 150 anos, né? Quase 150 anos, de evoluções tecnológicas. Antes disso, nós simplesmente engatilhávamos, né? Nós engatilhávamos e começamos a correr em questão de tempo, devido à realidade que o mundo nos oferecia naquele período de tempo. Tá? Então, vamos dizer, 150 anos de grandes evoluções científicas, nós não chegamos nem aos pés da quantidade de coisas que ainda temos para descobrir. Tá? Então, não olhe para o universo como tudo sendo descoberto. Na verdade, olhe para o universo, sim. Não sabemos de nada ainda. Tem milhares de coisas para serem descobertas. Tá bom? Então, os elementos conhecidos até o presente momento são esses elementos. Ok? Inclusive, recomendo vocês aí, para quem tem uma grande curiosidade da química, né, assistir um filme que foi lançado na Netflix, contando sobre a descoberta do rádio e a descoberta também do plutônio. Tá? São dois elementos que a gente consegue retirar, extrair esses dois elementos do urânio. Tá? Podemos extrair esses dois elementos do urânio. E essa descoberta, ela meio que mudou a forma de vermos aí a química, né? A forma de vermos aí o átomo, tá bom? Então tem até um filme na Netflix, recomendo assistirem, então é um fim de conhecimento aí para vocês, tá bom? Então vamos lá. No entanto, nos átomos nós temos os chamados isótopos, tá? O conceito atual de isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons, ou seja, são espécies distintas do mesmo elemento.
diferindo apenas do número de massa e de nêutron, tá? E de nêutron. Então, é só o seguinte, se eu pego um elemento químico, pego lá um átomo, e eu coloco um próton nele, pego um hidrogênio, por exemplo, e acrescento no hidrogênio um próton, esse hidrogênio, ele vai ficar estável. Ele vai ficar estável e eu não quero ficar perto para saber o que vai acontecer. Tá? Vai ser algo muito ruim se você fizer isso. No entanto, se você pega o mesmo átomo de hidrogênio e você acrescenta nele, no caso, tá? O nêutron, já tem lá um próton, um nêutron, um elétron. Né? Você acrescentar nele um nêutron, ele se mantém, ele se estabiliza com o nêutron. Você botar um próton a mais, ele desestabiliza. Você botar um nêutron, ele entra em estabilidade. Tá? Então ele não explode. Ok? Mas como é que isso ocorre, né, pessoal? Os isótopos, em geral, possuem mesmas propriedades químicas, visto que esse tipo de propriedade só depende do número de átomo, número atômico, como o caso da solubilidade. Ou então, ele pode apresentar diferentes propriedades físicas devido à sua massa serem diferentes, como é o caso da densidade. Tá, pessoal? Então, olha só. Vamos mostrar uma ilustraçãozinha para vocês. Olha só. Nós temos um isótopo aqui de cloro. Tá? É um isótopo de cloro. Esse isótopo de cloro, em um deles eu tenho 35, o número dele, e o outro número dele é 37. É como se eu olhasse a minha tabela periódica e dissesse assim, cadê meu cloro aqui na tabela periódica? Vamos achar o cloro aqui. Cloro. É tanto elemento que Cl. Caramba, não tô achando cloro. Coisa simples de achar aqui. Rapaz, o cloro fugiu de mim mesmo agora. Isso aí, sumiu o cloro. Cálcio. Não sei. Vamos supor aqui o hidrogênio, que você tem agora para vocês. O hidrogênio, ele tem 3 isótopos, né? É como se eu pegasse aqui minha tabela periódica, aqui no caso, tá? E falasse assim, olha, eu não tenho só um hidrogênio, eu tenho 3 hidrogênios aqui no caso, tá? Então eu pego e passo a comparar meu hidrogênio como sendo 3 tipos de hidrogênio, porque cada hidrogênio tem 3 isótopos de hidrogênio. Eu tenho um hidrogênio com mais um próton, tá? Eu tenho um outro hidrogênio com mais dois, e eu tenho um hidrogênio com mais 3 prótons. Na coluna 7A, o cloro tá bem, ó. É o terceiro, parece. 7A, cadê? 7A. 7A? Coluna 7A, na terceira linha. Coluna 7A. Tá, beleza. Tá aqui o cloro. Perfeito. Achei o cloro aqui. Tá? É isso mesmo. Tá bom? Então, olha só. Então, quando eu olho aqui, no caso, o meu cloro, eu diria para você, ó, eu não tenho só esse cloro aqui. Eu tenho outros cloros também. Né? Eu tenho 3 tipos de cloro. Tá? Então, eu posso fazer esse tipo de analogia, identificando esses outros tipos de cloro. Tá? E assim, vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Nós vimos o cloro. Tá lembrando, pessoal? Nós comemos o cloro, tá, gente? Vocês comem cloro, gente? Alguém come cloro aí? Quem acha que não deve comer cloro? Faz mal para a saúde a gente comer cloro? Sim ou não? O que vocês acham? Rapaz, acho que depende da quantidade, né? Porque na água tem cloro, pelo menos lá na roça, na minha tia, ela bota até que boa dentro da água, por causa do cloro. Uma coisa que a gente bota na comida, vai ficar muito gostosa a comida, é sal, não é isso? Não é sal? Isso.
O sal é cloro e sódio. Entendeu? O sal é cloro e sódio. Entendi. Todos os dias nós consumimos o cloro, né? Nós consumimos esse elemento. E nós consumimos, normalmente, todos os dias, os 3 elementos, ou um dos 3 elementos. Tá? Ok? Olha o exemplo aqui do hidrogênio, né? Então, nós temos o prônio, que é o hidrogênio, onde eu tenho somente um próton e um nêutron. Nós temos quer dizer, é isso mesmo. Nós temos o deutério, com um próton, um nêutron. Nós temos o trítio, com um próton e 2 nêutrons. Então, esses são as 3 variações, só com um próton só e um elétron, tá, gente? Só para enfatizar aqui, modificando. Então, essas são as variações que encontramos do hidrogênio. Mas como esse elemento entra aqui, professor? Pessoal, é energia cósmica que gera essa reação para acrescentar isso aqui. Nós não fazemos essa reprodução assim simples, tá? Podemos fazer isso no laboratório? Podemos. Mas não é simples assim. Isso aqui é energia cósmica, tá? Então, essa energia cósmica, ela vem do espaço, atravessa os corpos, normalmente vem do Sol, passa pela Terra e bombardeia de radiação os átomos e acaba criando essas reações, tá? Então, nós temos o próton, deutério e o trítio como sendo elementos do hidrogênio, tá? São elementos do hidrogênio, são as 3 variações do hidrogênio, tá? Agora, vamos entender aqui. Desse próton, nós temos cerca de 99,98% do hidrogênio no planeta é feito de próton. Apenas 0,015% de todo o hidrogênio no planeta é o deutério. Tá? E o trítio, hidrogênio que possui 2 nêutrons de radioatividade, apenas traços. Nós encontramos em algum lugar, em algum ponto. Nós vimos que existe em algum lugar que esse negócio talvez existiu. Tá? Quer dizer que nós não temos uma proporção aí da existência desse elemento aqui. Tá? Não temos uma proporção. Mas encontramos essas variações. Tá bom? Então, o carbono, por exemplo, não é diferente. Tá? O carbono não é diferente. Então, existe o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. O que muda nesse carbono? Justamente aquele número lá que é acrescentado a ele, né? Você acrescenta mais um próton nele, dá aquela cargazinha nele lá, para formarmos as variações de elementos. Então, o carbono 12, mais abundante na Terra, cerca de 98,89% do carbono. O carbono 13, menos abundante, cerca de 1,01% a 1,14%. Ok? E já o carbono 14, que realmente é o importante para nós aqui, apenas traços da natureza e radioativo, tá? Só para enfatizar, é radioativo. E por essa razão é utilizado para fazer o processo de datação de artefatos geológicos. Tá? Então, nós procuramos encontrar esse carbono 14 para fazermos uma análise da taxa de decaimento radioativo dele para identificarmos uma datação, tá bom? Identificarmos uma idade de um animal, uma idade de um ser vivo, tá? Então, aqui nós temos a imagem do carbono 12, carbono 13 e o carbono 14. Observem que eu tenho uma quantidade muito maior no núcleo desse elemento, né? Era muito maior de prótons e nêutrons, cada vez mais, carbono 13 eu tenho mais prótons e nêutrons, carbono 14 eu tenho mais prótons e nêutrons. Lembrem que a substância é radioativa. O que é uma radiação, gente? Radiação é o que emite energia em forma de ondas. Ele emite energia em forma de ondas, tá? Então, para enfatizar aqui, tem um texto aqui que fica melhor para a gente entender, tá? Então, técnica de datação por carbono 14 foi descoberta na década de 1940 por Willard Libby. Ele utilizou um contador Geiger para medir a radioatividade do carbono 14 existente em diversos objetos e percebeu que a quantidade de carbono 14
decaía a um ritmo constante após a morte do organismo vivo. Lembrando que esse ponto é importante. O decaimento do carbono 14 só ocorre após a morte do animal. Tá? Ele faz a análise de artefato com datação documentada e comparou com a radiação observada por ele, podendo assim determinar a idade média do artefato. Essa técnica é considerada viável para obtenção de até 70 mil anos. Lembrem disso. Isso aqui é outra datação importante. Quando pegamos datações acima de 70 mil anos, carbono 14 já não me dá eficiência, tá? Porque nós comparamos até 3 decaimentos. Até 3 níveis de decaimento. Quando passa o terceiro nível de decaimento, já não é confiável essa datação. Tá bom? E aplicada de madeira, carbono, sedimentos orgânicos, ossos, conchas marinhas, ou seja, todo material que esteve carbono em alguma das suas formas. E observou mesmo que indiretamente, como pela alimentação, como organismo fotossintético da atmosfera. Perfeito? Então, olha só. Voltando aqui a esse contexto, tá? Nós vimos aqui a análise do carbono 14 limitada até 70 mil anos, tá bom? Foi descoberto o Willard Leib, na verdade, né? O Willard Leib. E ele fez análise com o leitor Geiger, instrumentozinho um pouco, vamos dizer assim, um pouco primitivo, né? Mas ele conseguiu, com esse instrumento, fazer algumas análises científicas interessantes sobre a datação por carbono 14. Tá? E como é que esse carbono 14, esse elemento radioativo, por sua vez, ele vem parar dentro do nosso organismo? Então, nós temos aqui o nosso Sol, por exemplo, emitindo radiação cósmica, né? Entrando na atmosfera, e essa radiação cósmica ela acaba entrando em contato com o nêutron, tá? Acaba carregando e bombardeando essa partícula de nêutron. Quando o nêutron colide com o átomo de nitrogênio 14, por exemplo, tá? 7 prótons e 7 nêutrons, né? O átomo se transforma em um átomo de carbono 14, tá? Então ele se colide com o nitrogênio 14 para se tornar um carbono 14. É uma das reações aí. Então, como é que isso ainda vem parar nossas plantas, né? Lembra que nosso ar, pessoal, o nosso ar ele é formado aí, um dos gases que formam o nosso ar é o carbono, tá, gente? Por exemplo, o dióxido de carbono, monóxido de carbono, por exemplo. E as plantas, para fazerem o processo de fotossíntese, elas absorvem a energia solar, elas absorvem a radiação vinda do Sol, e ela também absorve o carbono da atmosfera. Ela absorve esse carbono da atmosfera para consolidar a sua estrutura, né? Então, esse carbono que está no ar, ou seja, o carbono 14, por exemplo, ele acaba entrando na planta, no processo de fotossíntese. Os animais acabam comendo essa planta, tá? Acabam comendo essa planta. E, vamos dizer assim, os herbívoros acabam comendo as plantas, os carnívoros vão lá e comem o herbívoro, né? Ou nós, por exemplo, nós comemos essas vegetações, o gado vai e come a vegetação, nós comemos a carne do gado. Então, esse carbono 14 ele acaba indo para o nosso organismo, ele acaba fazendo parte da nossa estrutura. E o que acontece? Enquanto o nosso corpo ele é vivo, né? Nosso corpo está vivo, carbono 14 não sofre decaimento, tá? Ele não sofre decaimento. Ele só vai sofrer decaimento quando o organismo ele morrer, tá? Quando o organismo morre, ocorre aí o decaimento, né? Como depois de morrer, serem enterrados, os ossos e as madeiras perdem o carbono 14 e se transformam em nitrogênio 14, através do decaimento beta, né? O nitrogênio 14, e isso vai ter período de tempo para isso, tá, gente? Só para enfatizar, ele vai ter períodos de tempo para isso. Não é algo assim, nada, né? Não piscar de olho que esse decaimento vai ocorrer, mas sim existe um período de tempo para esse fenômeno ocorrer, tá? E daí, por esse período de tempo, né? Por exemplo,
nós temos ali algumas datações, né, até 70 mil anos, nós conseguimos ali identificar alguns fósseis, no caso, tá, gente? 60 mil anos. Aqui tem alguns fósseis, uns fósseis mais preservados, mais intactos, né, que já foram descobertos aí, no caso, né? Aqui você vê da família dos Triceratops, né? Você vê ali um animal da família dos Dromaeosauro, tá? Dromaeosauro, vamos referenciar aqui com o filme do Jurassic Park, né? É aquele Velociraptor que você vê no Jurassic Park. Ele é da família do Dromaeosauro. Lembrando que lá o que você vê realmente não é um Velociraptor, né? O Velociraptor, ele é bem menor do que o que apresenta no filme. Tá? Mas lógico, existe realmente ali também nos achados, né? Animais também do grupo do Dromaeosauro bem maiores também do que o Velociraptor comum, que tem em média aí 70 centímetros de tamanho, tá, gente? Então, olha só, para você observar aqui um outro fóssil de um outro animal, também do grupo do Dromaeosauro, também descoberto. Olha, para você ver como ele está na rocha. Pessoal, se vocês tiver uma noção, gente, você passa, às vezes, de 6 meses a 10 anos trabalhando num fóssil desse, tá? Para tentar ali tirar a estrutura, fazer a limpeza, catalogar, identificar. É um trabalho muito árduo, muito tempo, e com muita paciência. Tem que ter muita paciência para você tirar o fóssil aí. Porque, com o passar do tempo, gente, esses ossos, eles se tornam praticamente rocha, né? Eles são rocha. Só que são rochas muito frágeis, tá? Então você tem que ter muito cuidado para você não quebrar ali esses fósseis, tá, pessoal? Para não quebrar. E aí se torna um trabalho muito, muito cansativo, tá? Olha esse fóssil de uma patassauro aqui, no caso, né? No Brasil, esses grandes animais, eles viveram aqui no Brasil durante muito tempo, né? O período aí, período Cretáceo, Mesozoico, tiveram várias variações desses animais, tá? A Brachiosauro, a Patassauro, o Edimontossauro, tá? Todos com essas características, né? E se você for observar, eles estão dentro do mesmo grupo de animais, tá? Inclusive, abrindo um pouquinho aqui para curiosidades do mundo, né? Alguns pesquisadores indo à região do Congo, né? O Congo, vocês terem uma ideia, tem um rio chamado Rio Congo, é o rio mais profundo do mundo. E esse rio é praticamente inexplorado, dadas as condições, dada ao clima, dada ao mau acesso, né? É um rio muito isolado realmente. E no passado, na colonização do Congo, alguns historiadores apresentaram e descreveram imagens de animais como esse, quando houve a colonização do Congo, animais como o Brachiosauro, por exemplo. E depois de muito tempo isso foi desacreditado, tudo mais, e outros cientistas tentaram fazer estudos sobre esse animal, né? Dado aí que a região do Congo ali, por ser uma região clima tropical, né, as doenças tropicais são muito comuns. E os pesquisadores, normalmente pesquisadores europeus, e um brasileiro, por fazer esse tipo de pesquisa, acaba sofrendo também, né? Acaba que dando consequência a malária, por exemplo, é muito comum com o pesquisador, malária, né, entre outras doenças tropicais que acabam afetando esses pesquisadores, eles acabam abandonando a pesquisa, né? E pegaram fotos desse animal, né, o que seria a definição desse animal, e apresentaram essas imagens para nativos da região do Congo. Segundo os nativos, esse animal ele existe, vive nos rios do Congo, e ele é extremamente agressivo, né? Extremamente agressivo. Só que, até o presente momento, nenhum pesquisador conseguiu ainda registrar com informação consolidada sobre realmente ainda a existência desse animal, tá? Então, há realmente ainda, pessoal, animais que nós chamamos que volta da extinção, né? Aqueles animais que achávamos que não existia mais e acaba aparecendo, né? Como algumas espécies de peixes que achavam estar extintos, né? E, de repente, quando chegou em alguns lugares do mundo, os pescadores eram um peixe comum do local, né?
Então, assim, então nós temos o que a gente chama de fósseis vivos, são animais que durante muito tempo, eles não tiveram praticamente nenhuma modificação desde o seu período de existência. Vamos dar um exemplo aqui, os crocodilos. Os crocodilos são praticamente fósseis vivos. Eles não tiveram modificações, praticamente nenhuma modificação ao longo da sua existência, aí no planeta, desde o período dos dinossauros ao período atual, as tartarugas, por exemplo, entre outros, tá? Aqui, olha só, outro animal também. Aparentemente parece o grupo do dromeossauro também, tá? Esses dromeussauros eram muito comuns, tá, pessoal? Muito comum. É como se fossem chacais, né? Hoje, se você for analisar, numa savana, você vai ver muita hiena, né? Na savana tem muita hiena. Então, eles eram praticamente como se fossem as hienas da época, né? Os animaizinhos ali andam em bando, caçam em bando. Então, acaba que sendo muito comum esse tipo de animal aí na região. Isso aqui que vocês estão vendo, gente, cortado ao redor aqui, porque quando você encontra o fóssil, você tem que criar todo o método possível de transporte para que você não danifique o fóssil, né? Para que não danifique. E aí, pessoal, você tem que colocar aqui em gesso, tá? Você faz uma cobertura em gesso, tá? Para não quebrar, tá, pessoal? Porque se quebrar é um prejuízo muito grande aí para o patrimônio científico nosso, né? Lembrando que aqui no Brasil, depois vai ter um momento que a gente vai comentar sobre isso, vamos falar 2 aulas de paleontologia, essa e mais uma, né? Aqui no Brasil, as leis, elas são bem consolidadas sobre isso e bem sérias sobre esse tipo de patrimônio fóssil aqui no Brasil, tá? Não é simplesmente eu achar um fóssil desse aqui e vou vender um fóssil desse. Nos Estados Unidos, não. Se você encontrar um fóssil, você tem todo o direito de comercializar o fóssil, né? Você vai pagar os impostos, tudo mais, catalogar, descrever que o fóssil é daquele país, mas você pode vender o fóssil. Aqui no Brasil, não. Você encontrar um fóssil, esse fóssil, ele pertence ao governo. Tá? Você tem que apresentar esse fóssil ao Departamento Nacional de Produção Mineral. Tá? Ele justamente é o mesmo departamento de mineração, tá? O mesmo. Tá? Então, você tem que apresentar esse fóssil a esse departamento. E aí, esse fóssil ele vai ter que ser disponibilizado aí em um museu brasileiro, em algum local do governo, para que você ou outros cientistas eles possam ali também consultar e analisar esse fóssil, tá? Enquanto os Estados Unidos, você pegar um fóssil, por exemplo, um crânio do animal como esse completo, né? Lembrando que o crânio, normalmente dos dinossauros, ele se divide pelo menos em 6 partes, né? Então, às vezes você acha uma parte de um lado, outra parte vai achar em outro pedaço de escavação, né? Como aqui você pode ver, olha, você tem a impressão deixada do crânio, mas tudo que você tem aqui é o maxilar superior, um pedaço do maxilar superior. Então, um crânio completo de um carnívoro, por exemplo, você vai vender aí cerca de $800 mil, tá? Lá nos Estados Unidos. Ok? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil já era. Perdeu, é do governo. Entendeu? Se quiser, só para estudar mesmo ali e tal, mas é do governo. Preservação do governo. Essa é a nossa lei brasileira, tá? Então, voltando aqui ao nosso decaimento radioativo, né? O decaimento radioativo ocorre quando isótopos estáveis têm os seus núcleos rompidos em razão de instabilidade atômica. Como ele sempre tem um átomo a mais ali, né, ele sempre vai querer equilíbrio, e aí, por sua vez, vai ocorrer os decaimentos. Para entender que o isótopo se desintegra, é preciso nós atentar para o núcleo atômico. Carbono 14 emite radiação permanente, 2 nêutrons, e se transforma em carbono 12. Em 5.730 anos, uma certa quantidade de carbono 14 ficará reduzida à metade, ou seja, decaimento pela metade em 5.730 anos. Sendo a outra metade transformada em carbono 12. Tá? Por isso, esse tempo é chamado de meia-vida. A meia-vida do carbono 14 é tão curta que ele apenas pode ser usado para medir restos de organismos que viveram até 70 mil anos. Tá bom. Beleza.
E como é que eu vou dizer que os dinossauros viveram há 85 milhões de anos se o carbono 14 não dá isso? Nesse caso, lembra que eu estou falando de organismos vivos. Quando se trata o caso dos dinossauros, vamos voltar um fóssil aqui, por exemplo. Quando eu quero datar esse animal, poxa, cara, isso aqui viveu 85 milhões de anos atrás, por exemplo. Não tem como eu datar um fóssil como esse por carbono 14. Porém, eu tenho como identificar a rocha que ele está preso nela. Tá? Eu posso identificar os elementos da rocha que ele está preso. Então, por exemplo, supor que ele foi soterrado. Então, qual a data que ele foi soterrado? Não a data exata da morte, mas a data que ele foi soterrado. Né? Aquela rocha que está cobrindo esse animal, quanto tempo faz que ela foi parar ali? Só que nesse caso eu não uso carbono 14, tá, gente? Ok? Nesse caso, nós vamos usar, além do carbono 14, que é, no caso, a parte orgânica, pode usar o potássio 40, no caso é para as rochas, com meia-vida de 1,25 bilhões de anos. Tá? Ou urânio, tá? 238, com 4,47 bilhões de anos. Além de muitos outros elementos radioativos. Nesse caso, datamos as rochas, como eu citei para vocês. Então, nós temos camadas geológicas e podemos fazer essas datações dessa forma. Pessoal, lógico que esses valores, eles não são precisos, né? Não são precisos. Mas é o único meio que temos até o presente momento para estimarmos uma determinada idade de um animal, tá? É o único meio, não temos outro. Tá? Se viveu ou não há 125 milhões de anos, se viveu ou não há 200 milhões de anos, aí nós só podemos saber se podemos voltar no tempo, né? Mas o único meio que temos até o presente momento para estimarmos uma determinada idade desse animal é justamente aí pelo decaimento radioativo. Tá? Então, recapitulando aqui. Combinado com oxigênio do ar, carbono 14 radioativo na forma de gás carbônico. Perfeito? 2. Carbono 14, assim como o carbono 12, é absorvido pelas plantas por meio da fotossíntese. 3. Animais se alimentam das plantas, fazendo o carbono 14 entrar na cadeia alimentar. 4. A proporção de carbono 12 e 14 nos seres vivos permanece constante durante toda a sua vida. 5. Após a morte, porém, essa proporção começa a ser alterada pela radioatividade. 6. A cada 5.730 anos, metade do carbono 14, presente nos restos mortais, vira carbono 12. Esse período de tempo chamado de meia-vida serve de referência para a determinação da idade dos fósseis. 7. Depois de descoberta, os fósseis têm a ser levados ao laboratório, onde as massas de carbono 12 e 14 podem ser identificadas com precisão usando no cálculo final. Tá? 8. Aparelho que detecta a massa atômica exata para o elemento químico encontrado no fóssil é o espectrômetro de massa. Com esse números na mão, fica fácil calcular a idade. Isso aqui é um exemplozinho do espectrômetro de massa, tá? E o que o espectrômetro faz? Ele analisa quando o feixe de luz ele é lançado com outra partícula, cada partícula ela emite uma onda luminosa, ou seja, uma frequência, tá? Então, se eu botar um feixe de luz no carbono, ele vai me transmitir uma frequência. Se eu colocar o feixe de luz no ferro, ele vai me transmitir uma frequência. Se eu colocar o feixe de luz, assim vai. Cada elemento ele vai emitir um feixe de luz diferente, tá? Ele não é igual, tá bom? Não é igual. O feixe de luz é sempre diferente. Então, quando tu coloca no espectrômetro, ele vai representar um feixe de luz. Então, esse feixe de luz aqui é uma imagem, como seria, né? E vai montar um gráfico aqui, ó. Vai montar um gráfico. Por meio desse gráfico, eu sei, pela oscilação desse gráfico, que o meu equipamento vai me dar, exatamente o que é o elemento químico.
Tá bom? E agora eu quero abrir para as perguntas. Agora eu quero livre para as perguntas de vocês aí. Tá? Vamos lá? Quem quer perguntar primeiro? Um de cada vez, pessoal. Evitar tumulto. Ei, professor, tem uma pergunta. Sim. É lá sobre Galileu, né? Que ele propôs aquela teoria lá do homem montado num cavalo, que jogava uma bola. Aquilo ali tem a ver com a inércia? É a mesma inércia, é? Ué. O corpo em movimento continua em movimento. Lei da inércia. Ah, a inércia surgiu daquilo ali, foi? Tipo assim, o termo inércia. O termo inércia, olha, eu não sei bem exatamente quando surgiu o termo inércia, tá? Não foi bem te dizer aqui. Mas o que ele fez foi praticamente observar a inércia, né? Ele observou esse fenômeno, né? E por meio desse fenômeno ele apresentou a Terra girar junto com o sistema. Mas o termo é esse. Então, no caso, já existia a inércia. Tipo assim, já era conhecida. Olha, é igual eu tô te falando, eu não sei te dizer exatamente quando surgiu a inércia aqui. Eu não vou te dar uma resposta que eu possa estar errado, tá bom? É só por causa disso. Mas realmente, eu não sei a data exata aqui. São muitos conhecimentos, né? O dia que eu fico assim, um dia eu consigo decorar tudo. Não, tá certo. Não, a minha dúvida era só essa, entendeu? Se aquilo ali era inércia. Aquele acontecimento lá. É isso mesmo. Né? Então, tem um corpo em movimento e continua em movimento. Se eu tenho um corpo parado, né? Lembrando que a inércia ele também considera isso. Se eu tenho um corpo parado, ele vai ficar parado até o momento que ele encontra alguma força para o mover. Né? Okay? Certo, entendi. O que mais? Próxima pergunta, pessoal. Próxima pergunta. Professor, tem uma pergunta. A minha dúvida é a seguinte: qual é o fator determinante para identificar a idade do fóssil? Pois é, olha só. Depende do fóssil, né? Quando a gente fala de fósseis até o período. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar bem aqui nessa parte aqui, no caso, né? Então, assim, quando eu considero fósseis até esse período aqui, olha, que é o Paleoceno, né? Não, aqui é 65 milhões, não, aqui... Até esse período aqui, ó, Piloceno, tá? Até esse período aqui, eu consigo ter uma datação de carbono 14, né? Quando passa desse período aqui, eu já não vou usar carbono 14, eu vou identificar a idade do solo que cobre aquele animal, né? Então, a idade daquele solo que cobre o animal, eu vou catalogar aqui e identificar esse animal baseado nisso, tá? Um exemplo muito comum que a geologia usou no passado era o seguinte. Por exemplo, aqui o Grand Canyon. O Grand Canyon, pessoal, é um lugar onde é muito comum encontrar fósseis. Muito comum mesmo. Devido ser um solo todo sedimentar, né? Devido ser uma região com diversas camadas, as camadas são bem visíveis, como vocês podem observar aqui. Então, criou-se uma estimativa de tempo geológico para cada camada daquela ali. Né? Cada camada daquela ali, eu tenho ali um tempo geológico. Né? Quando esse tempo geológico ele não é preciso pelas camadas, aí eu faço a análise radioativa do mineral encontrado ali. Então, por exemplo, encontrei esse fóssil e tinha em cima dele aqui, em cima dele ou do lado dele, eu tinha uma rocha lá nele. Encontrei lá uma partícula de urânio, por exemplo. O decaimento demora muito. Encontrei urânio. Se eu não encontrar nenhuma dessas partículas radioativas, gente, não tem como datar o fóssil, tá? Só entendam isso. Sem partícula radioativa, é impossível datar o fóssil. Tá? Esses fósseis que são mais antigos, não tem como datar. Mas, se eu encontrar uma rocha ali que tenha radiação, então nós podemos criar uma datação desse fóssil, tá? Pelo decaimento radioativo dessa rocha. Só que lembrando, assim como eu falei para vocês,
as chances de erro são extraordinárias, tá? Extraordinárias mesmo. É tanto que teorias recentes, né? Teorias recentes mostram que os dinossauros, por sua vez, não foram extintos aqui na extinção a extinção do Permiano, mas que eles chegaram a conviver com seres humanos, grande parte desses animais, né? Animais gigantescos, em si, no caso, e a seleção natural os extinguiu, ou seja, eles não se adaptaram ao meio, não foram se adaptando ao meio, foram sendo extintos ao longo disso. Lembrando que a extinção do Permiano, na verdade, considerando aí a extinção, a última grande extinção em massa que nós tivemos no planeta, né? Inclusive, se vocês forem pesquisar aí, vocês vão ver até o local aí onde foi a cratera, onde foi deixada a cratera no Golfo do México, de um asteroide tem uma certa divergência de tamanho, mas ele tinha em média aí de 9 a 15 quilômetros de diâmetro, tá? Essa é a estimativa que a geologia tenta taxar. Então, esse asteroide bateu na Terra a uma velocidade absurda, mais rápido que uma bala esse asteroide vinha. Ele bateu na Terra, ele se despedaçou, ele se explodiu em milhões de pedaços. Né? Foi equivalente a mais de centenas de bombas nucleares explodindo ao mesmo tempo. Tá? Varrendo ali um raio muito grande ali, de espécies animais foram praticamente varridas do planeta ali em questão de minutos. E o outro lado do mundo sofreu com os efeitos da mudança climática catastrófica que teria se provocado esse asteroide, tá, gente? A gente fala de asteroide assim como sendo uma coisa tão besta, né? Uma coisa tão, sei lá, um asteroide, um asteroidezinho, gente. Asteroide é de hoje e sempre foi um risco extraordinário para os seres vivos no planeta Terra, inclusive nós, tá? Não é à toa que todas as agências espaciais do mundo todo vasculham o espaço todos os dias procurando rochas com potencial de colidir com o planeta nosso, tá? Para quem não sabe disso. Para quem não sabe e não conseguiu identificar o sentido das viagens espaciais, dessas missões espaciais, e todo esse trabalho nosso é para impedir que um evento que levou à extinção dos dinossauros ocorra novamente com nossa espécie, tá? Então, isso poderá vir a acontecer novamente, tá? Essa semana, por exemplo, passou um asteroide, foi no sábado, só que era pequenininho, né? Passou bem próximo à Terra, tinha 5 metros só de diâmetro. Ele ia chegar aqui, se chegasse a cair na Terra, ia cair bem pequenininho, ia cair normalmente com 50 centímetros, né? De vez em quando entram uns maiores na Terra, né? E causa o que aconteceu com a Rússia, né? Na Rússia caiu um asteroide lá, era mais ou menos o tamanho de um carro, e ele não chegou a bater no chão, ele explodiu, aqueles que ele estava cheio de gás, né? Ele explodiu a cerca de, eu não sei bem exatamente aqui lembrar para vocês, se não me engano foi cerca de 30 quilômetros da atmosfera, né? De chegar no solo, quer dizer, ele explodiu. Quando ele explodiu, ele gerou uma onda de choque que afetou 3 cidades russas e deixou muita gente ferida mesmo, a onda de choque, tá? Então, assim, é um perigo muito grande essas rochas que viajam pelo espaço aí todo tempo. E eu vou te falar uma coisa, gente, é muito difícil a gente ver. Talvez quando a gente vai ver uma rocha dessa já é tarde demais. Não é tão fácil assim, nem tudo que está no céu emite luz, tá? Principalmente o asteroide, tá bom? Então, espero ter respondido a pergunta que foi feita aí. Respondeu a pergunta que foi feita? Sim, professor, muito bem, obrigada. Nada. Qual a próxima pergunta? Alguém tem alguma pergunta a mais? Fique à vontade. E, professor, sobre o asteroide que acabou com a extinção em massa dos dinossauros na Terra, tem pesquisas geológicas ou então análises que comprovam onde foi que ele caiu e se tem fragmentos dele ainda na Terra? Sim, tem, na verdade, né? Nós temos a pesquisa arqueológica, nós temos o local é no Golfo do México, existe uma cratera gigantesca, na verdade, é embaixo d'água, tá, gente? Só para enfatizar, ele bateu na água,
tá? Existe a cratera enorme, né, nesse raio de destruição. E ele se despedaçou. Existem pequenos vestígios dele no local, mas ele se despedaçou, jogando pedaços de rocha pelo planeta inteiro. Tá? Então ele virou os pedaços. Entenda que um asteroide ele não é formado de elementos desconhecidos, vamos dizer assim, né? O asteroide veio com um elemento X desconhecido, não tem nada a ver com ele. Não é isso. Praticamente, se um asteroide está no nosso sistema solar, ele foi de origem no nosso sistema solar, os elementos que o constituem também constituem a Terra, tá? Então não seria um elemento tão desconhecido assim. Mas existe sim estudo nesse local. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui. No Brasil, existe uma cratera de asteroide em São Paulo. Para quem não sabe, no estado de São Paulo, existe uma cratera de asteroide no estado de São Paulo. Tá? E o engraçado é que ela foi descoberta por meio do Google Works. Tá? Um pesquisador, analisando o Google Works, na cidade de São Paulo, ele percebeu uma elevação estranha na região, né? Ali ele percebeu uma elevação. Tipo, a geologia não forma estruturas circulares, né? Com essas características, né? Ele foi fazer a análise, né? Normalmente uma das estruturas circulares seria vulcões, tá? E ele foi fazer a análise geral e identificou que é uma cratera de asteroide. O engraçado é que tem uma cidade dentro dessa cratera de asteroide. Ninguém nunca imaginou que era uma cratera de asteroide, né? Então, não só essa, mas tem no Canadá, nos Estados Unidos, tá? Tem um asteroide que caiu na Rússia, que devastou a floresta na Rússia. Tá? Então, assim, gente, asteroide é muito comum, tá? A maioria, lógico, todos os dias entram milhares de pedrinhas na nossa Terra, tá? Milhares. Só que são tão pequenos que o máximo que você vê é tipo uma estrelinha cadente. Na verdade, a estrelinha cadente que a gente chama é um meteoritozinho que entrou na atmosfera. Tá? Então, são milhares desses bloquinhos que entram na Terra. Alguns deles são grandes o suficiente para causar estrago. Outros para causar extinção. Tá? Então, assim, estudos realmente sobre isso é feito. Inclusive, se você achar uma rocha de um asteroide, achou um asteroidezinho, um meteorito ali que caiu, e você detectou e comprovou que é um meteorito, dá de ser vendido caríssimo, tá? Tem meteorito aí que é caríssimo. Às vezes que eu falo é na casa dos 500 mil. Qual a faculdade que não quer um meteorito ali para fazer estudo? Né? Você imagina o que pode se encontrar num meteorito ali. Tá? Ok? Apesar que nós temos aí a nossa futuro da mineração nossa, explorarmos rochas espaciais. Esse é o futuro da mineração nossa. Tá? Inclusive, já tem agência espacial trabalhando nisso. Aquele Elon Musk, que é o homem hoje é tido como o homem mais rico hoje do planeta, tá? Ele está trabalhando em sistema para fazer a exploração de um asteroide que se localiza no sistema asteroide entre Marte e Júpiter, aonde ele quer extrair o ouro que tem nesse asteroide. O asteroide praticamente é 90% feito de ouro. Ele quer ir lá buscar esse asteroide e extrair esse ouro desse asteroide. Tá? Agora, meu amigo, eu te falo uma coisa. Quando tem dinheiro em jogo, as coisas acontecem. Tá? Então, isso aí é a mineração no futuro aí, gente. É espaço. Isso é fato. Não tem nem para onde correr mais, não.